Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. A gente sempre leva para você temas internacionais, o que acontece no mundo, você fica por dentro aqui do programa Globalizando. Esse projeto de extensão está há 13 anos no ar aqui na Rádio UNAMA. O programa de hoje, para vocês terem uma ideia, é um programa que vai trazer temas internacionais e um tema super importante. Mas eu quero sempre dizer, o programa de hoje é o de número 669, 669 programas nós já fizemos aqui na Rádio UNAMA. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Boas-vindas para você que está com a gente aqui aos sábados pela manhã, mas também pode estar acompanhando no Deezer, no Spotify, está acompanhando nas nossas redes sociais, então aqui na Rádio UNAMA 105.5. Deixa eu logo apresentar a nossa equipe de locutores, a começar com a quase internacionalista Maiara Batalha. Bom dia, Maiara. Bom dia, professor. Bom dia, ouvinte que está acompanhando a gente nesse programa maravilhoso, que é um tema bastante importante, que a gente sempre tem que estar ligadinho, né, para ver o que pode e o que não pode nessa questão, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes. E eu queria mandar um grande abraço pro Matheus Santos, que vem acompanhando a gente lá pelo Threads. Ah, que legal! E olha, quem tá com a gente também é a Laura Coelho. Bom dia, Laura! Bom dia, professor. Bom dia, ouvinte. E realmente, Maiara, é um assunto que a gente sempre tem que discutir, relembrar. E a gente tá aqui pra isso, né? Globalizando, sempre trazendo temas super importantes. E eu queria mandar um abraço pro nosso seguidor do Instagram, o Rony Coelho. Opa, seu Rony tá com a gente aqui no programa Globalizando, e olha só, daqui a pouco nós vamos estar ao vivo também no Instagram, justamente para você acompanhar os bastidores. Estamos aqui nos estúdios da Rádio UNAMA, daqui a pouco também vai chegar gente para ser entrevistado. O tema de hoje é muito importante, a gente vai falar sobre criança não trabalha, criança brinca, a gente vai refletir sobre o trabalho infantil, mas destacando aspectos positivos também, de alguma forma discutindo um pouco sobre essa perspectiva de perceber quais são as soluções para esse problema tão grave. E por esse motivo, nós vamos começar logo de música no programa. Vamos, Maiara Batalha, a nossa playlist de hoje vai passar por onde? Professor, é de praxe que a nossa playlist é o diferencial aqui da rádio, né? A gente sempre tem músicas internacionais que passam por vários países. E a playlist de hoje conta com músicas de países que possuem as legislações mais rigorosas e eficazes no combate ao trabalho infantil. Aí a gente vai para a Suécia, que possui uma das legislações mais rigorosas do mundo contra o trabalho infantil, baseada na lei do ambiente de trabalho e nas diretrizes da Autoridade Sueca do Trabalho. Para representar a Suécia, ouviremos agora a banda The Cardigans com a música Loveful. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. A viagem musical hoje já começou com tudo. Pra onde nós fomos, hein, Maiara? Professor, acabamos de passar pela Suécia, né? Ouvindo aí a música da banda The Cardigans com a música Loveful. Segundo a legislação sueca, crianças menores de 13 anos não podem trabalhar, salvo exceções autorizadas pelo órgão sueco competente. Essa restrição visa garantir que a educação e o desenvolvimento infantil sejam prioridades absolutas. É isso mesmo, Maiara. Inclusive, agora eu quero dizer por que nós estamos discutindo, por que entrou essa música, essas informações que você deu sobre a Suécia. É porque o programa de hoje vai falar sobre criança não trabalha, criança brinca, essa questão do trabalho infantil. A nossa convidada está aqui nos estúdios da Rádio UNAMA, é a professora Marisa Lima. Ela é doutoranda em administração do PPAD da UNAMA, possui mestrado em serviço social e graduação na mesma área de serviço social, atua principalmente nas áreas de assistência social e garantia dos direitos das crianças, adolescentes e mulheres, e vem desenvolvendo trabalho voltados à promoção da cidadania e da justiça social. Ela é, acima de tudo, minha amiga, porque é competentíssima. Professora Marisa, seja bem-vinda. Bom dia, Mário Tito. É um prazer poder estar aqui novamente e destacar a importância desse tema. No dia 12 de junho, nós tivemos um dia de combate, né, ao trabalho infantil, e hoje nós vamos poder conversar um pouco sobre esse tema que é tão importante, tirar dúvidas, responder perguntas, né, aprofundando esse conteúdo. E Marisa, inclusive o título a gente que não quis colocar o problema do trabalho infantil, mas perceber do lado positivo. A criança precisa ter garantia de não trabalhar, por isso também brincar, não é isso? Sim, as crianças precisam, a gente não pode pular fases, isso, né? E a gente precisa entender que a infância é a fase de brincar. Maravilha. Não é a fase de trabalhar ainda.
Globalizando. Fique por dentro. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele proíbe o trabalho para menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14, sendo um importante instrumento de proteção contra a exploração infantil. Nas áreas mais afetadas, o Estado atua como fiscalização integrada entre auditores, conselhos tutelares e os ministérios públicos. Fortalecer essas ações e a rede de assistência social é essencial para combater o trabalho infantil e garantir os direitos das crianças. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O programa de hoje vai falar sobre a questão da criança não trabalha, a criança brinca, falando sobre o trabalho infantil. E o Samuel Oliveira, a professora Marisa, tem uma coisa aqui que eu acho bem legal para a gente começar a conversar. Quais são as principais fragilidades na articulação entre órgãos federais que dificultam o combate efetivo ao trabalho infantil no Nordeste e nas periferias das grandes cidades? Então, Mário Tito, quando a gente fala de trabalho infantil, a gente precisa entender que a gente mora num Brasil com S. Perfeito. Né? Perfeito. Um Brasil, com você que é das relações internacionais, sabe, que a gente não tem uma singularidade. Sim. Então, essa dificuldade territorial, essa extensão, né? Essa extensão toda, ela faz com que a gente tenha dificuldade nessa articulação da rede. Por exemplo, eu não posso ter a mesma estrutura numa cidade urbana para o arquipélago do Marajó. Perfeito. Que as pessoas se deslocam lá não por carro, né, mas por Por barco. barco, exatamente. E essa é uma realidade do nosso Brasil. Né? O Brasil tem ali uma diversidade muito grande. E quando a gente vai falar de Nordeste, de periferia, que são áreas mais vulnerabilizadas, Sim. isso se torna um agravante maior ainda. Marisa, a minha questão ainda mais vai além, inclusive, do que você disse. Você trouxe o Marajó, trouxe Pará. Quanto mais você se embrenha no meio da Amazônia, mais as necessidades, inclusive, de combate a esse trabalho infantil acontecem, né? Sim, porque a gente vai ter ali, às vezes, uma naturalização desse processo. Pois Eu não gosto de falar exato. de cultura, porque cultura a gente não destrói, Exato, né? exato, Cultura a exato. gente fortalece. Mas a gente tem ali uma naturalização, por exemplo. A gente viveu aqui no nosso estado, mas também no Brasil, a questão da presença dos venezuelanos. Certo, né? certo. E a gente vocês devem ter visto inúmeras vezes casais com crianças pela rua. Exato. Para eles, aquilo a coleta não é trabalho infantil. Dos varaus, né? Dos varaus, para nós é. E aí, quando eu estive secretária, foi um processo de diálogo muito grande, tendo que apelar muitas vezes para ameaça à punição, como suspender o Bolsa Família. Entendi, para poder entrar... Para ver se isso entrava na cabeça de que não era cultura. Perfeito. Aqui era crime. É violência, na verdade. Violência. Muito bem, professora Marisa Lima, conosco no programa Globalizando de hoje. Primeira etapa, nós vamos para a Suécia. Laura Coelho, vamos para onde? Agora a gente vai para a Alemanha, que possui uma legislação rigorosa contra o trabalho infantil, baseada na Lei de Proteção ao Trabalho dos Jovens. E a norma, ela limita as jornadas, proíbe atividades perigosas e estabelece uma idade mínima de trabalho para garantir a educação, saúde e desenvolvimento das crianças. E para representar a Alemanha, ouviremos agora Modern Talking com a música You Are My Heart, You Are My Soul. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. E neste sábado de manhã, no programa Globalizando, está totalmente especial e a gente está viajando pelo mundo da música. Para onde é que nós fomos, hein, Laura? A gente acabou de vir da Alemanha, ouvimos uma música animadíssima que é You're My Heart, You're My Soul, da dupla Modern Talking. E a Alemanha, ela combina fiscalização, políticas sociais e escolaridade obrigatória para reduzir os riscos de exploração de trabalho precoce. Com monitoramento de órgãos públicos, o país ele assegura plenamente os direitos da criança e do adolescente. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Olha, antes de falar com a professora Marisa, deixa eu logo dar as boas-vindas para Soiane Leão, que está na nossa locução do programa. Bom dia, Soiane. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes. Que manhã maravilhosa estar aqui hoje com vocês. Muito bem, e quem está com a gente é a professora Marisa Lima. Eu sempre digo, professora, que a gente quando fala da redução do trabalho infantil, a gente precisa também garantir que ela possa brincar. Então a política pública não basta só proibir que não trabalhe, mas garantir, como a pergunta do Gustavo Ferreira, a oferta de atividades extracurriculares, esporte e cultura nas comunidades, não é isso?
Sim, Maritito, às vezes a gente passa muito pelo lado da punição. Por exemplo, se você tem uma mãe que não tem uma retaguarda familiar, que não tem com quem deixar essa criança, e ela tem uma barraca na feira. Certo. Ela leva essa criança para a feira, você chega lá, vê essa criança junto com a mãe em trabalho infantil. Chama o conselho tutelar, só que a gente não pensa na retaguarda que essa mãe não tem, porque também se ela deixar essa criança sozinha em casa e o conselho tutelar for acionado, ele vai ter um abandono de incapaz. Exato. Então é por isso que a gente precisa ter políticas públicas que garantam essa retaguarda, Perfeito. Que garantam que essa família tenha uma rede de apoio. E entre essas redes de apoio, equipamento que garantam que essa criança desenvolva por fases, inclusive a de brincar. O fato é que essa brincadeira constrói o ser criança que o trabalho infantil retira, violenta, exatamente. Porque você acaba quebrando fases na vida dessa criança, né? Aquela criança, ela não consegue, por exemplo, ver uma boneca como brincar. Ela vê uma boneca como trabalho, ela já associa ao cuidar, né? Principalmente as mulheres, né? Vão ter essa carga já desde criança do cuidar e quebra fases na vida dessa criança. Soiane, que você que é mãe de criança, como é que você vê isso aí? Na verdade, eu vejo que brincar é muito importante, principalmente quando eu vejo com a minha filha, interagir com ela, ela aprende coisas, ela desenvolve muito. Queria falar muito disso, criança trocando, é um exemplo que aconteceu por conta a minha sogra foi na SEASA e tinha uma criança que parecia ter 10 anos e ele andava com facão e agia como se tivesse adulto para ajudar a vender, carregava coisa pesada e como para isso virou normal, parece que ele nem é um adulto assim, sem proveito de criança. Sério isso aí, né, Marisa? É por isso que a gente precisa destacar aquelas iniciativas de sucesso, sabe? Como forma de incentivar. A gente tem hoje no nosso estado, aqui na região metropolitana, sem fazer qualquer elogios exagerados, né? Mas reconhecendo a realidade. A gente tem o município de Benevides, que é um dos municípios da região metropolitana que consegue ter o selo Unicef. Sim, verdade. Que um dos fatores que faz com que Benevides tenha esse selo é o fato de eles terem zerado a fila de creche. Caramba! Todas as crianças de Benevides têm vaga em creche, diferente dos outros municípios da região metropolitana. Então você garante que na primeira infância essa criança tem um espaço de retaguarda, porque essa mãe consegue trabalhar e deixar essa criança segura na creche. Paralelo a isso, já para uma idade maior, eu não poderia deixar de falar das usinas da paz. Exato. Que hoje a gente está com quase 40 já inauguradas, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe. Isso mesmo. E que a gente consegue ter atividades ali de primeira infância que essa criança tenha onde ficar enquanto os pais trabalham. Então a gente precisa pensar políticas públicas nesse sentido. Não é só punir, mas é também dar a garantia de que essa mãe tenha um suporte. É por isso que o nosso programa fala de criança não trabalha, a criança brinca. E a professora Marisa realmente ela está à frente, aliás, lá na origem das usinas da paz, a professora Marisa se destacou como uma grande organizadora, ideóloga também de toda uma equipe, e eu tenho muito carinho também pelo trabalho dela, exatamente por conta dessa proximidade. Não é só falar abstratamente, mas no concreto, ela tem muita ação muito legal sobre isso. O programa de hoje já passou pela Suécia, foi pela Alemanha e agora vai para onde, hein, Mayara? Professor, vai para o Canadá, onde o governo canadense tem intensificado as ações contra o trabalho infantil por meio das leis rigorosas e que são medidas que exigem que empresas e órgãos públicos garantam que suas cadeias de suprimentos não utilizem mão de obra infantil. Para representar o Canadá, ouviremos agora a cantora Avril Lavigne com a música Skater Boy. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Avril Lavigne aqui no programa Globalizando de hoje, Mayara Batalha. Exatamente, professor. Acabamos de escutar Skater Boy, a música do Canadá, que foi aprovado por unanimidade no Senado em 2023 o projeto de lei S-211, que exige que as empresas canadenses garantam publicamente que seus produtos e componentes não utilizem trabalho infantil. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com a professora Marisa Lima aqui no programa Globalizando de hoje, uma referência na discussão sobre a questão do trabalho infantil. O tema do programa de hoje é criança não trabalha, criança brinca. E no nosso programa sempre traz a pergunta do calouro. O aluno acabou de chegar no curso e já tem questionamentos para o nosso programa. Vamos acompanhar.
Bom dia, ouvintes do Globalizando. Meu nome é Arthur Ripardo, sou da equipe de entrevistas e hoje eu estou com o Heitor Amorim para a Pergunta com Calouro. Bom dia, Arthur. Bom dia, equipe do Globalizando, e bom dia a você, querido ouvinte. A minha pergunta é: por que garantir o acesso ao brincar, ao esporte, ao lazer é uma estratégia importante para combater o trabalho infantil e promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes? Então, é aquilo que a gente vinha conversando, né? A nossa vida, ela é formada de fases, né? E isso não é aleatório, ela é de acordo com o nosso desenvolvimento. Então, se a gente começa a pular fases, colocando essa criança para trabalhar desde cedo, a gente pode trazer um adulto precoce, né? E isso vai causar adoecimentos lá na frente de saúde mental, pessoas que amadurecem muito rápido. Eu não estou dizendo que a gente não precisa amadurecer, né? A síndrome do Peter Pan, ela tem fases. Exatamente. Mas a gente precisa entender que o trabalho, ele já é a partir da adolescência, na fase de aprendiz, né? Que é o que é autorizado no nosso país. Né? E a partir daí você prepara essa pessoa para o mundo do trabalho, mas ela já vem ali com uma estrutura emocional, um desenvolvimento para essa fase da aprendizagem depois. A infância não pode ser queimada, essa ela é quebrada. A gente precisa começar a pensar isso, Maritito, desde a infância, os tipos de brinquedo que a gente dá às crianças. Né? Qual é o tipo, o que a gente está estimulando com aquele brinquedo. Por isso que a gente tem hoje setores com brinquedos educativos, por fase. Não é aleatório, né? Tem toda uma equipe que pensa isso. Uma pergunta que sempre vem quando eu ouço isso, do ponto de vista psicológico, a criança que é criança, ela vai também, quando for adulta, entender outras crianças. Sim. Então, aquilo que não teve a experiência da criança, não vai ser um bom pai, não vai ser uma boa mãe. Porque aí você começa a reproduzir. Exato. Né? Porque aí você acha que eu trabalhei desde pequeno e sobrevivi. O meu filho também tem que trabalhar desde pequeno e sobreviver. E a gente vai desenvolvendo ali uma cadeia. Exato. E essa perpetuação dessa cadeia que se torna difícil de quebrar. Isso gera pra gente que está na área social uma necessidade de garantir sempre que criança ela possa ser criança. Lugar de criança na escola. E a gente percebe, inclusive, que inúmeras políticas públicas são pensadas sobre isso. Por exemplo, o Bolsa Família. Ele é pensado para isso. Se a criança não tiver 75% de frequência escolar, o benefício é cortado. Isso às vezes não é divulgado, mas ela é uma estratégia de combate a isso, na evasão escolar e ao trabalho infantil. Mas a gente precisa pensar outras estratégias também. Perfeitamente, professora Marisa Lima, aqui no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. O Globalizando tem sempre informação de qualidade ao vivo nas ruas da Grande Belém, um lugar fora aqui dos estúdios da Rádio Nama. E hoje nós estamos com a nossa produtora, Raíssa Santos. Ela está trazendo mais informações para os nossos ouvintes. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Globalizando. Bom dia a todos do estúdio. Bom dia, querido ouvinte. Hoje eu estou aqui diretamente da UNAMA da BR com a Dalva Lima. Ela é professora e coordenadora do curso de Relações Internacionais da UNAMA Alcindo Cacela. Bom dia, professora. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos os ouvintes do programa Globalizando. Professora, como você avalia o semestre que está encerrando? Olha, esse semestre foi um semestre tranquilo. O que é um semestre tranquilo para os nossos alunos de Relações Internacionais? É um semestre com bastante atividades para eles participarem, com imersões. Então, nós tivemos um saldo positivíssimo, aliás, porque conseguimos proporcionar a todos os nossos alunos experiências riquíssimas que vão ajudá-los aí, vão fortalecer ainda mais a sua formação acadêmica. Perfeito. E quais são as suas expectativas ou metas para o próximo semestre? Esse ano o curso está fazendo 20 anos, então várias atividades ao longo desse semestre foram ao encontro justamente dessa comemoração que vai acontecer no final do semestre, junto com outros eventos que vão acontecer. Então, este semestre, por exemplo, nós tivemos várias visitas técnicas em portos, aeroportos, na FIEPA, enfim, em vários outros lugares, também simulações, e aí, no final, o Fórum de Comex também, que foi excelente, que é uma área o comércio exterior é uma das grandes áreas de atuação do internacionalista formado na Amazônia. E para o segundo semestre, além da comemoração dos 20 anos do curso, a gente tem a nossa simulação, nossa 16ª simulação da ONU,
que com certeza vai ser mais um sucesso ao longo do curso. E na segunda-feira a gente tem nossa última atividade do semestre, que é o Curta RI, uma atividade de curta-metragens, vídeos que os alunos do terceiro semestre fazem dentro da disciplina Geopolítica e Espanhol Instrumental. Então, esse semestre foi um semestre muito frutífero e a gente espera ainda mais para o 26.2. Perfeito. Eu agradeço muito a sua participação no programa de hoje, professora. Obrigada, Raíssa. Tchau a todos aí no estúdio. E essa foi a Dalva Lima, professora e coordenadora do curso de Relações Internacionais da UNAM Alcindo Cacela, falando um pouco sobre o semestre que passou. Obrigado pela sua companhia e volto com vocês aí no estúdio, professor. Obrigado, Raíssa. Maravilha a conversa com a professora Dalva Lima, que não é irmã nem prima da Marisa Lima, que é como do estúdio, mas é nossa grande coordenadora. O curso de Relações Internacionais, de fato, teve muita coisa, um curso muito organizado, e quanto a gente falava aqui nos bastidores, quanto mais guerra tiver, melhor pra gente. Não pela guerra, mas pelos estudos que a gente leva para discutir relações internacionais. Soiane Leão, agora é com você, quarta etapa da viagem musical. Professor, já passamos pela Suécia, Alemanha, Canadá e agora vamos para o Japão. O Japão que adota uma postura de tolerância zero contra o trabalho infantil, respaldado por uma legislação trabalhista rigorosa e pela ratificação dos principais tratados internacionais. Para representar o Japão, ouviremos a banda Ryoko Okoshuku Shakai com a música Be a Flower. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, a gente foi pro Japão, né, Soiane? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir a música Be a Flower da banda Ryokoshuku Shakai. O Japão possui legislação rigorosa contra o trabalho infantil como signatário das convenções da Organização Internacional do Trabalho. O país estabelece regras estritas sobre idade mínima, jornada de trabalho e atividades proibidas para menores. Laura Coelho, estamos terminando o primeiro bloco do programa Globalizando. Passa super rápido o nosso programa e eu quero saber para onde vai a playlist do programa no próximo bloco. Olha, exatamente, professor. Passamos por vários países super legais e agora eu queria convidar você, ouvinte, a continuar nos acompanhando, porque no próximo bloco a gente vai passar pela Argentina, Costa Rica, Singapura e claro que a gente vai voltar para o Brasil. É isso mesmo, você está no programa Globalizando aqui na Rádio UNAM FM 105.5, Som Internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos após o nosso apoio cultural. Está no ar programa Globalizando da UNAMA FM. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio UNAM FM 105.5, Som Internacional da Amazônia. Hoje, o último sábado do mês de junho, mês junino, mês de Copa, mês que antecede as nossas férias de julho. Quero logo avisar para você que os programas do mês de julho continuarão nos nossos horários, 9 da manhã, apesar de terem sido todos gravados, até porque para dar umas férias para nossas equipes, para fazer todo mundo descansar, para começar agosto com tudo. E eu quero sempre dizer que na segunda-feira a Mayara Batalha estará defendendo o seu TCC e vai ser a grande oportunidade, ela vai se tornar internacionalista. Manda um abraço para ela que está na locução do programa. O programa Globalizando hoje está falando sobre criança não trabalha, criança brinca. E eu quero logo dizer que quem está com a gente é a professora Marisa Lima, doutoranda em administração, possui mestrado e graduação em serviço social e atua nas áreas de assistência e habitação, garantia de direitos de crianças, adolescentes e mulheres. Aliás, uma referência nessas três áreas, crianças, adolescentes e mulheres, aqui no estado do Pará. Antes de continuar conversando com a professora Marisa, nós vamos retomar nossa viagem musical com a quase internacionalista Mayara Batalha. Professor e caro ouvinte, já é de praxe, mais uma vez, alertar vocês que a nossa playlist é o nosso diferencial, né? A gente aí passa por vários países que são essenciais para justamente a construção da nossa conversa durante todo o programa. E a playlist de hoje conta com músicas de países que possuem as legislações mais rigorosas e eficazes no combate ao trabalho infantil. E agora a gente vai para a Argentina, onde o trabalho infantil é proibido por lei e considerado uma grave violação dos direitos humanos. Para combater essa prática, o país intensifica a fiscalização trabalhista e também promove a inclusão escolar obrigatória. Para representar a Argentina, ouviremos o cantor Fito Páez com a música Las Fuerzas Armadas del Amor. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming,
todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, nós vamos para Argentina, Mayara Batalha. Exatamente, acabamos de escutar o cantor Fito Páez com a música Las Fuerzas Armadas del Amor. Em virtude de tratados internacionais ratificados e de suas leis nacionais, a Argentina reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direitos importantes e essenciais. O país garante a eles máxima proteção legal por meio de medidas que visam a erradicação do trabalho infantil. Globalizando. Fique por dentro. A conscientização da população é essencial para combater o trabalho infantil e garantir o direito de brincar e a educação. No Brasil, campanhas e políticas públicas alertam sobre prejuízos do trabalho precoce e incentivam a permanência na escola. Iniciativas como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e as ações do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil reforçam a proteção da infância e o acesso à educação. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Com a professora Marisa Lima, ela está conosco aqui no programa Globalizando. Ela é uma referência nessa discussão sobre trabalho infantil, sobre garantia dos direitos das crianças, dos adolescentes e também das mulheres. E eu queria te perguntar uma coisa que a Camila Nogueira está sugerindo aqui pra gente, que é exatamente sobre reformas institucionais. Quais seriam elas necessárias para fortalecer a atuação dos conselhos tutelares e dos auditores fiscais do trabalho nessas reuniões remotas e periféricas? Então, Maritito, quando a gente fala de reformas institucionais, a gente precisa pensar que uma política pública, ela não se consolida só com leis. Né? A gente fala de reformas institucionais como se botar no papel fosse o suficiente. Não, a gente já tem leis que respaldam a atuação do Conselho Tutelar, dos auditores fiscais. O que a gente precisa é dar condição para que essa lei seja realizada. Por exemplo, se eu tenho um conselheiro tutelar, mas eu não dou estrutura para esse conselho tutelar trabalhar, ele não vai conseguir colocar essa lei em prática. Né? Se eu não dou um carro, como é que ele faz visita? Se ele não tem um carro, ele vai fazer visita online, né? Visita remota. Então não tem como. Assim como a gente falava do Marajó, eu preciso ter uma estrutura lá, não é carro, lá eu preciso de quê? De um barco. E inclusive a Federal fez confeccionou um barco para os conselhos tutelares do Marajó, custeado pelo Ministério de Direitos Humanos, né? Foi entregue 12 unidades já e nós estamos isso já facilita o trabalho, né? Possibilidade de ampliação. Então, a gente precisa ter estrutura. E uma outra coisa, capacitação dessa equipe. Porque a gente tem, hoje, o Conselho Tutelar não exige nível superior, que para mim é um erro. Com certeza. Então, nível médio já basta para ser conselheiro tutelar. E isso, às vezes, a pessoa chega ao cargo e não sabe nem o que está fazendo lá, muitas vezes. Sem o conhecimento sem o conhecimento, sem contar a questão política, né? Que hoje é usado, tipo, tu começa como conselheiro tutelar para criar uma identidade ali dentro do território, depois tu quer ser vereador e tu vai, tipo assim, pleiteando outros cargos que tu vai nos representar a nível legislativo, sem saber o que tu tá falando. Mas você sabe, Marisa, que esse é o grande problema. Parece que se instrumentaliza algo que seria tão necessário para as pessoas e é instrumentalizado por benefício próprio, né? Sim, porque aí tu começa, o conselheiro tutelar, às vezes ele já começa com aquela ideia do esse é o primeiro degrau para eu entrar no mundo da política. Perfeito. E aí depois, quando chega numa Câmara, numa lepa da vida, né, numa Assembleia Legislativa, a gente começa a questionar, mas o deputado, o vereador não traz leis e tal. A pessoa não foi preparada para isso, gente. Abriu uma janela de oportunidade, né, Mayara? Que vai se perpetuando discursos de tipo, precisam se fazer leis aqui, sendo que já existem, como você falou, né? É justamente isso que a gente precisa separar, né? Ter aí essa base para poder, obviamente, aprender e poder também espalhar, né? Prestar um serviço de qualidade, né? Exatamente. Por isso que a gente precisa institucionalizar, senão cada um faz do jeito que quer. Mas a gente precisa dar garantia para que essa institucionalização se torne uma realidade. Senão a gente vai começar a fazer leis e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, porque tu não tem como tirar aquela lei do papel. Tu não tem estrutura, seja por condições materiais ou seja por questões intelectuais mesmo, conhecimento para colocar isso em prática. Muito bem, professora Marisa Lima conosco no programa Globalizando de hoje. Vamos para América Central, não é isso, Laura Coelho? Exatamente, professora. Agora a gente vai para Costa Rica, onde a sua legislação ela proíbe absolutamente o trabalho de menores de 15 anos e determina que nenhuma atividade de trabalho pode comprometer a escolaridade obrigatória. E para representar a Costa Rica, a gente ouviremos a
banda Las Robertas com a música Awakening. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Las Robertas aqui no programa Globalizando, não é isso, Laura Coelho? Acabamos de ouvir Awakening, da Costa Rica, inclusive. E o país, ele implementou recentemente um sistema intersetorial integrado ao Ministério de Educação Pública para identificar adolescentes e crianças em risco e deserção escolar devido ao trabalho informal. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos hoje com a professora Marisa Lima, aqui no programa Globalizando. Criança não trabalha, criança brinca, discutindo o trabalho infantil, especialmente aqui na região amazônica, na região metropolitana de Belém. E assim como no primeiro bloco teve a pergunta do calouro, agora tem a pergunta do internacionalista. Vamos acompanhar. Bom dia, ouvintes e colaboradores do programa Globalizando. Eu me chamo Thaís Carvalho, sou internacionalista formada na UNAMA. A minha pergunta para o programa de hoje é como o trabalho infantil afeta o acesso à educação e as expectativas de futuro das crianças, contribuindo para a perpetuação da pobreza e das desigualdades sociais em diferentes partes do mundo. Então, Mário Tito, se a gente for parar para pensar que quanto isso se perpetua, vou te dar um exemplo muito prático. Eu estava assistindo esses dias um documentário chamado Lixo Extraordinário, que é um documentário que mostra a realidade de famílias que vivem em coleta de resíduos, incluindo criança. E aí eu comecei a fazer uma analogia com algo bem presente aqui em Ananindeua, que é o lixão do Aurá. Que a gente fala de aterro, mas na verdade aquilo não tem características de aterro. Se você... e eu, durante o tempo que estive secretária, tive a oportunidade de coordenar, né, ser gestora de um CRAS que é lá dentro, que é um TAC. Né? Quando o lixão foi fechado, a Prefeitura de Belém precisou implantar uma escola dentro do território e a Prefeitura de Ananindeua implantou um CRAS. Perfeito. Então eu coordenava esse CRAS. E a gente percebe o quanto essa cultura da coleta, né, de resíduos ali, da criança desde pequena entrar no lixão. E aí eu destaco um projeto que foi da época do Edmilson, Sementes do Amanhã, sim, verdade, que ganhou prêmios, né? Verdade. E que não teve continuidade. Isso é um problema quando a gente desconstrói um projeto que está dando certo só porque tem a cara daquele representante, né? E eu considero que foi uma perda. E isso vai se perpetuando, porque essa criança que faz a coleta, ela não vai para aula. Exato. Essa criança, ela que faz a coleta, ela vive ali num lugar de precariedade, ela não tem uma alimentação, ela não tem uma expectativa de vida. Sonhos, né? Interrompe sonhos. Eu lembro que na época que eu estava secretária, a gente fez um concurso de redação e de desenho sobre a questão do trabalho infantil. E uma das redações que me chamou muita atenção, que na verdade eu até criei na época um prêmio extra pela história de vida, porque ele falava da história de vida dele. E ele falava assim, não comprem coisas de crianças e adolescentes na rua, porque você fortalece para os pais, né? Que dá certo. Exatamente. Botar uma criança para vender na rua, botar uma criança quando você compra. E aí a gente fica naquela luta da razão com a emoção, porque tu tá num restaurante. Ajuda ou não ajuda, né? Chega uma criança com uma caixa de bombom e aí tu olha e diz assim, eu tô comendo e ele tá tentando vender isso aqui para comer. Exatamente. E aí o que eu faço? Tipo assim, bota a criança na mesa para comer junto contigo, começa a conversar ali, troca uma ideia, mas aí ao mesmo tempo que tu quer comprar, no intuito de eu vou comprar, mas ela vai acabar logo, ela vai voltar para casa, ela vai... Aí vem aquela história da criança que um dia me contou, não compra. Exatamente. Não compra porque em casa isso demais, fortalece... Né? E o meu pai e a minha mãe começam a ver que isso dá certo. Isso e a maioria são pais que são dependentes químicos, que usam essa criança. Então, é uma luta constante, por isso que eu reforço a questão das políticas públicas. Muito bem. Na verdade, a gente quer agradecer, eu quero de público te agradecer aqui. Há 2-3 anos atrás, você nos ajudou muito ao Globalizando. Não sei se você lembra, nós fizemos o encerramento das atividades do ano. A professora Marisa era a secretária de Direitos... De Assistência Social. De Assistência Social da Prefeitura de Ananindeua. E nos cedeu um ônibus, nos deu todo o apoio, fizemos uma experiência maravilhosa com crianças lá dentro do Aurá, foi um encerramento maravilhoso, o Globalizando fez uma manhã esportiva, nós tivemos o apoio da professora Marisa, muito obrigado. 7ª etapa da viagem musical, Maiara Batalha, com você. Professor, agora a gente vai para Singapura, onde adolescentes a partir de 13 anos podem trabalhar, desde que em funções leves e ambientes não industriais.
Essa permissão é regulamentada pela Lei do Trabalho para garantir que as atividades não prejudiquem a saúde, a segurança e a frequência escolar dos jovens. Para representar a Singapura, ouviremos agora o cantor Nathan Hartono com a música Infinity. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem musical hoje tá sensacional, playlist que passou por Singapura, Mayara. Exatamente, professor. A gente acabou de ouvir o cantor Nathan Hartono com a música Infinity. Da Singapura, o Ministério da Mão de Obra do país monitora o cumprimento das leis contra o trabalho infantil. Empresas que contratam menores de idade ilegalmente podem receber de multas e punições mais severas. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Com a professora Marisa Lima, tá com a gente. Olha, o programa de hoje, além de ser muito interessante para conversar, é também uma responsabilidade muito grande nossa. A criança não trabalha, a criança brinca. Nós já falamos ao longo do programa dos malefícios da criança não ser criança. E esse é o grande problema. E aí vem a pergunta, Marisa, do Cláudio Honório no Instagram. De que maneira as vivências do trabalho forçado comprometem a capacidade de tomada de decisão e autonomia na adolescência e na vida adulta? É importante destacar isso que ele colocou, né, do trabalho forçado, porque às vezes existe também uma romantização desse trabalho. Algumas pessoas citam artistas de televisão que entram nesse mundo, né, do trabalho, que não deixa de ser um trabalho, desde cedo. E a questão que a gente precisa entender é as condições de trabalho. Por isso que foi muito bem colocada a questão do trabalho forçado. Em que condições eu estou colocando essa criança? Eu não posso comparar aquela criança que tem um contrato com uma emissora de TV, em que ela tem um carro que leva ela, que ela vai pegar lá na escola, com a criança que está num trabalho forçado, como a gente falava há pouco, dentro de um aterro sanitário, carregando lixo, sendo submetido ali a precárias condições. Quando essa criança deveria estar na escola, quando essa criança deveria estar brincando, quando essa criança deveria estar fazendo uma atividade esportiva, né? Então, quando eu tenho essa glamorização, eu acabo comparando um trabalho com o outro e que não tem comparação. Marisa, deixa eu perguntar uma coisa que é quase o final do programa, gostaria de perguntar. Você é professora do curso de serviço social, seja daqui da UNAMA BR, não sei se ainda é de lá da UCIN do Castela, mas tem uma história nesse curso. Como é que você vê a importância da formação de assistentes sociais nesse contexto? Então, eu sempre falo que o assistente social, ele não garante direitos. Quem garante direito é o Estado. Perfeito. Né? Mas nós somos aqueles que vamos viabilizar esse direito. O assistente social, ele faz parecer para um juiz, ele é os olhos de um juiz, ele é os olhos de uma promotora, ele é os olhos, né, daquela rede jurídica que operacionaliza. Perfeito. Então, eu falo muito para os nossos alunos do compromisso que a gente precisa ter e o compromisso com a formação profissional, né, Mário Tito? A importância da leitura, a importância do estudo, porque você não vai escrever um parecer raso, sem fundamentação. E aí eu já peço, não só os alunos de serviço social, mas a todos os alunos, inclusive os de RI, né? Com certeza. Vamos valorizar a formação profissional. A gente, querendo ou não, a gente pode matar alguém quando a gente dá um relatório errado. Exatamente. Né? Eu fico pensando assim, quantas vidas ao longo de 20 anos da profissão, quantas vidas eu já salvei, quantas vidas eu matei. Perfeitamente. Né? E dependeu muito da tua preparação, por uma atuação indevida, pela falta de preparação, pela falta de conhecimento. Então, isso é um convite que eu faço aos nossos alunos, né? Estudem. Levar a sério os estudos. Levem a sério, não banalizem a formação profissional. A gente precisa ter uma base, né? A gente precisa ter uma sustentação. Perfeitamente. Professora Marisa Lima conosco no programa Globalizando de hoje. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. O Site Internacional da Amazônia também é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, 13 anos levando aquilo que os alunos produzem no curso para que você fique por dentro de todo tipo de informação. Para falar sobre o site, Isabelle Gama, bom dia! Bom dia, professor Mário Tito e a todos na mesa. Bom dia a você, ouvinte do programa Globalizando na Rádio Nama. O que é que nós temos de novidade nesta semana, Isabelle? O Internacional da Amazônia traz artigos acessíveis e atualizados, discutindo temas muito relevantes da nossa região e do cenário internacional. Então, aproveite para compartilhar a programação de publicação desta semana. Na segunda-feira, 29 de junho, teremos o artigo Os benefícios do fim da escala 6x1 nas relações de trabalho no Brasil,
produzido pela acadêmica Daiane Lima, do 7º semestre de Relações Internacionais da UNAM. Já na quarta-feira, 1º de julho, a acadêmica Gabriele Nascimento, do 5º semestre de Relações Internacionais da UNAM, escreverá no quadro Amazônia em Foco sobre o Super El Niño e o ponto de não retorno da floresta, análise das secas extremas, ondas de calor e degradação florestal acelerada na Amazônia. Por fim, na sexta-feira, 3 de julho, o tema será a ascensão da China e o enfraquecimento dos Estados Unidos no mundo contemporâneo, escrito pelas acadêmicas do 3º semestre de Relações Internacionais da UNAMA, Júlia Pimenta e Yasmin Cavalcante. Sensacional, Isabelle. Inclusive, eu estou aqui mostrando a nossa interface do nosso site. Você queria destacar algum quadro pra gente do nosso site? Temos vários quadros super interessantes. A gente tem um quadro de resenhas que analisa filmes e séries sobre óticas de relações internacionais, aproximando cultura e conhecimento científico. Temos o Durma Informado, que traz de forma rápida e prática as principais notícias do mundo, que é perfeito para quem tem a rotina corrida e precisa se manter atualizado. E também temos quadros mais específicos de temas como Amazônia, guerras e teorias de relações internacionais. Que maravilha! Eu gostaria que você dissesse pra gente como é que se faz pra gente acessar todo esse conteúdo de qualidade. Vocês podem ficar atento ao site e às nossas redes sociais para não perder nenhuma publicação. Acompanhar o nosso Instagram e o X para ver nossas postagens em @interdaamazônia_ e o site internacional da Amazônia em www.internacionaldaamazoniacom para conferir os artigos completos. Então, já fica o convite a todos para acessar o nosso site e conhecerem os textos e análises que produzimos. Isabelle Gama, muito obrigado pela sua participação. Você que deve estar em Barcarena agora. Aproveite o Festival do Abacaxi aí, viu? Muito obrigado. Obrigada pelo espaço e excelente programa a todos. É isso mesmo. E, professora Marisa, estamos quase terminando. Vou só chamar a última etapa da viagem musical para a gente já amarrar o programa de hoje, que foi sensacional. Soiane Leão, voltamos para casa. Sim, professor, voltamos para casa nesse programa maravilhoso, estamos chegando ao fim. A Constituição Federal do Brasil proíbe o trabalho infantil e o país conta com programas sociais e políticas públicas que visam a erradicação do trabalho infantil e a garantia da permanência dos jovens na escola. Para representar o Brasil, ouviremos os cantores Emicida e Drique Barbosa com a música Sementes. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. É, a viagem musical maravilhosa, nós voltamos pra casa, não foi isso, Soiane Leão? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Sementes dos cantores Emicida e Drique Barbosa. Em 2025, a Inspeção do Trabalho retirou mais de 4.000 crianças e adolescentes do trabalho e exploração infantil. A ação integra a Política Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, atuando em parceria com a Rede de Proteção Social e Conselhos Tutelares. Muito bem, terminou o programa Globalizando de hoje, último programa do mês de junho, ao vivo aqui da Rádio Nama, o Nama Nanindeua, e eu sou o professor Mário Tito Almeida. A gente fica muito feliz sabendo que você acompanha a gente. Aliás, esse é o programa 669, são 13 anos que a gente produz todo sábado, quase como se fosse um TCC, porque a gente se debruça sobre um tema, tem uma equipe, daqui a pouco eu vou ler todo o pessoal que faz parte da equipe, e a gente fica muito feliz sabendo que você nos divulga e acompanha a gente também. Quero agradecer demais a minha amiga, a pessoa que mais qualificada para tratar desse assunto de hoje, a professora Marisa Lima. Muito obrigado pela sua disponibilidade em estar com a gente, Marisa. Eu que agradeço, Mário Tito, e tenho certeza que quantos convites eu receber, eu estarei aqui. Que bom. Olha só, e quem também fez perguntas hoje foi Samuel Oliveira, Gustavo Ferreira, Camila Nogueira, Cláudio Honório, Thaís Carvalho e Heitor Amorim. Na locução esteve a quase internacionalista, quero lembrar, segunda-feira a defesa de TCC dela, Maiara Batalha. Muito obrigado. Terça-feira, né? Terça-feira, professor. Eu que agradeço, é sempre uma aula ter essas discussões pertinentes aqui no Globalizando. E eu queria lembrar você, caro ouvinte, para participar e ficar ligadinho nas nossas redes sociais, enfim, porque no próximo sábado nós vamos falar sobre a ascensão da China e o enfraquecimento dos Estados Unidos no mundo contemporâneo, potencialidades e desafios, que é um tema super pertinente que vem aí mexendo com o nosso sistema internacional. É isso mesmo, e quero lembrar que os programas de julho acontecerão, já estamos gravando
adiando esses programas para voltar ao vivo no mês de agosto. Quero agradecer a Soiane Leão, que faz parte da equipe do Globalizando Breaking Live. Obrigado, Soiane. Obrigada, professor. Programa maravilhoso, falando sobre um tema muito importante. Gostaria de destacar vocês de acompanhar o Globalizando no Twitter, que é @pglobalizando, e no Instagram e no Threads, que é também @pglobalizando. Legal. E também agradeço a membro da equipe de playlist, a Laura Coelho. Obrigado, Laura. Muito obrigada, professora. É sempre um prazer estar aqui todo sábado, toda manhã de sábado, nesse programa sensacional. E assim, eu queria convidar você, ouvinte, a acompanhar o programa Globalizando, porque se você não consegue acompanhar a gente no dia de sábado, a gente também fica disponível a partir de terça-feira, no formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e no Apple Podcasts. Todos como @Programa Globalizando. É isso mesmo. Olha, a direção de estúdio hoje foi de Daiane Duarte. No cronômetro e também na captura de imagem dos bastidores esteve Ana Lu Sarmento. Este programa também foi produzido pelo coordenador executivo Eduardo Oliveira, na gestão de liderança Carol Matsura, nas orientações Vitória Magno e Alana Oliveira, na playlist Maria Clara Barata, Vitória Santos, Soraya Pinheiro, Miguel Cabral, no Globalizando News, Maria Luísa Garcia, Yasmin Cavalcante, Maria Eduarda Feitosa, Fernanda Carvalho, nas mídias Rita Polaro, Emi Vilas Boas, Mayumi Feitosa, Camila Barro, João Fialho, Iago Melo, Heitor Amorim e Alice Santos. Nas externas, Ana Clara Duarte, Lara Rabelo, Eduarda Isha, Gabriel Reis, Taila Amaral, Isabelle Gouveia e Felipe Ranieri. Nas entrevistas, Crigo Lutemeyer, Luciano Trindade, Felipe Leão, Malu Andrade e Arthur Ripardo. No conteúdo, Brenda Macedo, Enzo de Luca, João Caio Cunha. No roteiro, Eduarda Miranda, Yasmin Campos, Isabela Soares e Lara Carvalho. Na revisão, Letícia Costa, Hermin Ribeiro e José Cherne. No Globalizando Breaking Live, Nina Fernandes e além da Soiane Leão. No arquivo Documentação e Relatórios, Daiane Silva, Suane Rocha, Luísa Costa e Nicole Santos. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Operação de áudio, Wardel Monteiro. A apresentação foi minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, Som Internacional da Amazônia. Tchau, pessoal.